Irmãos e irmãs, vamos a mais um momento da nossa liturgia da palavra, que eu transmito sempre nos meus endereços telemáticos. Acesse @Paulo Roberto Maciel, Maciel 7919. Você vai ao YouTube, @Paulo Roberto Maciel 6 no Instagram, facebook.com/Paulo Maciel da Rádio, e temos ainda o blog repórterpaulomaciel.blogspot.com. Liturgia dominical da dedicação da Basílica do Latrão, Catedral de Roma, 32ª semana do Tempo Comum, no ano litúrgico C. A cor dos paramentos litúrgicos é branca, conforme eu estou simbolizando aqui, e inclusive vou colocar minha cruz de Cristo, não é? E neste dia nós temos no rito o Glória, o prefácio da dedicação e o ofício da festa. A primeira leitura é da profecia de Ezequiel, capítulo 47, versículos do 1º ao 2º, 8º ao 9º e o 12. Naqueles dias, o homem fez-me voltar até a entrada do templo, e eis que saía água da sua parte subterrânea na direção leste, porque o templo estava voltado para o oriente. A água corria do lado direito do templo, ao sul do altar. Ele fez-me sair pela porta que dá para o norte e fez-me dar uma volta por fora até a porta que dá para o leste, onde eu vi a água jorrando do lado direito. Então ele me disse: estas águas correm para a região oriental, descem para o Vale do Jordão, desembocam nas águas salgadas do mar, e elas se tornarão saudáveis. Onde o rio chegar, todos os animais que ali se movem poderão viver. Haverá peixes em quantidade, pois ali desembocam as águas que trazem saúde, e haverá vida onde chegar o rio. Nas margens junto ao rio, de ambos os lados, crescerá toda a espécie de árvores frutíferas. Suas folhas não murcharão, e seus frutos jamais se acabarão. Cada mês darão novos frutos, pois as águas que banham as árvores saem do santuário. Seus frutos servirão de alimento e suas folhas serão remédio. Palavra do Senhor, graças a Deus. Vamos agora ao Salmo responsorial. É o Salmo 45 na Bíblia Vulgata ou 46 na Bíblia de Jerusalém. Versículos 2º ao 3º, 5º ao 6º, 8º ao 9º, refrão, versículo 5º. Os braços de um rio vêm trazer alegria, a cidade de Deus, a morada do Altíssimo. Repitamos: os braços de um rio vêm trazer alegria, a cidade de Deus, a morada do Altíssimo. O Senhor para nós é refúgio e vigor. Sempre pronto, mostrou-se um socorro na angústia. Assim, não tememos se a terra estremece, se os montes desabam, caindo nos mares. Os braços de um rio vêm trazer alegria, a cidade de Deus, a morada do Altíssimo. Os braços de um rio vêm trazer alegria, a cidade de Deus, a morada do Altíssimo. Quem a pode abalar? Deus está no seu meio. Já bem antes da aurora ele vem ajudá-la. Os braços de um rio vêm trazer alegria, a cidade de Deus, a morada do Altíssimo. Conosco está o Senhor do universo. O nosso refúgio é o Deus de Jacó. Vinde ver, contemplar os prodígios de Deus e a obra estupenda que fez no universo. Reprime as guerras na face da terra. Os braços de um rio vêm trazer alegria, a cidade de Deus, a morada do Altíssimo. Repitamos: os braços de um rio vêm trazer alegria, a cidade de Deus, a morada do Altíssimo. Agora a segunda leitura, leitura da primeira epístola de São Paulo aos Coríntios, capítulo 3, versículos do 9c ao 11 e 16 a 17. Irmãos, vós sois lavoura de Deus, construção de Deus. Segundo a graça que Deus me deu, eu coloquei como experiente mestre
de obra o alicerce, sobre o qual outros se põem a construir. Mas cada qual, veja bem como está construindo. De fato, ninguém pode colocar outro alicerce diferente do que está aí já colocado, Jesus Cristo. Acaso não sabeis que sois santuário de Deus e que o Espírito Santo mora em vós? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, pois o santuário de Deus é santo. E vós sois esse santuário. Palavra do Senhor, graças a Deus. Agora vamos ao Evangelho escrito por São João, capítulo 2, versículos do 13 ao 22. Aleluia, 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 aleluia. Esta casa eu escolhi e santifiquei, para nela estar meu nome para sempre. Para nela estar meu nome para sempre. Esta casa eu escolhi e santifiquei. Aleluia, 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 aleluia. Aleluia, 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 aleluia. Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São João. Glória a vós, Senhor. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Naquele tempo estava próxima a Páscoa dos judeus e Jesus subiu a Jerusalém. No templo encontrou os vendedores de bois, ovelhas e pombas e os cambistas que estavam ali sentados. Fez então um chicote de cordas e expulsou todos do templo, junto com as ovelhas e os bois. Espalhou as moedas e derrubou as mesas dos cambistas. E disse aos que vendiam pombas: tirai isto daqui, não façais da casa do meu pai uma casa de comércio. Seus discípulos lembraram-se mais tarde que a Escritura diz: o zelo por tua casa me consumirá. Então os judeus perguntaram a Jesus: que sinal nos mostras para agir assim? Ele respondeu: destruí este templo e em 3 dias o levantarei. Os judeus disseram: 46 anos foram precisos para a construção desse santuário e tu o levantarás em 3 dias? Mas Jesus estava falando do templo do seu corpo. Quando Jesus ressuscitou, os discípulos lembraram-se do que ele tinha dito e acreditaram na Escritura e na palavra dele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vamos à reflexão. Bem, neste dia é um dia especial, dia da dedicação da Basílica de Latrão. Hoje celebramos a dedicação da Basílica de São João de Latrão, mas celebramos muitas coisas mais. É, sobretudo, a festa de uma nova maneira de se relacionar com Deus, que vai além das paredes dos muros transformados em lugares sagrados. O templo encontra-se em cada pessoa, em cada homem, em cada mulher. Hoje o sagrado, lugar de relação com Deus, encontra-se na relação fraterna com os que nos rodeiam, dos corpos dos irmãos. Deus faz brotar a vida nova. Lá onde existe um irmão, existe um templo de Deus. No livro Folhinha Sagrado Coração, temos aqui a escrita, a palavra escrita pelo Frei Sandro Roberto da Costa, da Ordem dos Frades Menores. Diz o seguinte: a festa da dedicação de uma igreja tem o sentido de nos recordar a presença de Deus que caminha junto do seu povo. O gesto de Jesus ao expulsar os vendilhões do templo demonstra seu esforço para purificar o templo e purificar a religião também. Religião não pode ser interesseira, não pode explorar a boa-fé das pessoas, mas deve gerar vida, sentido, esperança. Nada disso acontece em Jerusalém naquela época, no tempo de Jesus. Por isso, ele se revela como o novo templo, o novo santuário onde Deus se mostra como Deus da vida. Ao mesmo tempo, cada cristão é também templo vivo, casa de Deus, habitado pelo Espírito Santo, chamado a realizar em sua vida cotidiana o verdadeiro culto, transformando fé em vida, no amor ao próximo, no cuidado com os menos aquinhoados,
na partilha e na misericórdia. O livro Dia a Dia com o Evangelho também tem uma reflexão e explicação. A Basílica do Latrão é a catedral da Diocese de Roma, cujo bispo é o Papa. É considerada a igreja mãe de todas as igrejas de Roma e do mundo. Chama-se Lateranense, porque originalmente foi construída no terreno da família dos Plausi Laterani, na Collina Celio. Foi o Papa Melquiades, entre 311 e 314, que construiu a basílica e a dedicou ao Santíssimo Salvador. É chamada comumente de Basílica de São João de Latrão, porque João Batista foi escolhido como seu segundo titular, segundo patrono. Depois foi acrescentado outro titular, São João Evangelista. Celebrar a dedicação da Catedral do Bispo de Roma é recordar o Senhor Jesus, que instituiu a igreja para reunir na unidade, sob o pastoreio de Pedro e de seus sucessores, os filhos de Deus dispersos pelo mundo. Somos pedras vivas da igreja. Vamos lá agora a mais explicações sobre os santos, que é muito importante sabermos a vida dos santos. Santo do dia 9 de novembro. Santo Ursino foi bispo do século III, quando faleceu. Foi o primeiro prelado de Bourges, na França. Transformou em igreja a casa do senador Leocádio. Santa do dia 9 de novembro, Santa Elizabeth da Trindade, virgem, morreu em 1906. Procurou desde criança, no íntimo do coração, o conhecimento e a contemplação da Santíssima Trindade. Faleceu aos 26 anos no Carmelo de Dijon, na França. De acordo com o site Nossa Sagrada Família, Santa Elizabeth da Trindade é uma figura venerada na tradição católica que viveu no fim do século XIX e início do século XX. Teve a vida de profunda contemplação e amor a Deus. Elizabeth Catés nasceu em 18 de julho de 1880 em Bourges, na França. Desde jovem demonstrou o desejo de dedicar-se a Deus. Em 1901 ingressou no Carmelo de Dijon, uma ordem contemplativa carmelita, e adotou o nome religioso de Elizabeth da Trindade. O que a torna notável é a profunda compreensão da Santíssima Trindade, que ela considerava como a grande luz que iluminava a sua vida. Descrevia sua espiritualidade como uma alabança de glória, que traduzido significa louvor da glória. Louvor de glória, em que buscava adorar a Deus e viver na presença da Santíssima Trindade em todos os momentos de sua vida. Elizabeth era particularmente devota ao Espírito Santo, a quem chamava de amor. Sua espiritualidade se baseava na ideia de que todos, independentemente de sua vocação ou estado de vida, podem buscar uma união profunda com Deus, vivendo em sua presença e refletindo sua luz para o mundo. Ela acreditava que a oração silenciosa e a contemplação eram meios poderosos para alcançar essa união com Deus. Elizabeth faleceu jovem, em 9 de novembro de 1906, aos 26 anos. Mas sua vida e escritos deixaram um legado duradouro. Foi canonizada pelo Papa Francisco em 16 de outubro de 2016 e é celebrada no calendário litúrgico em 8 de novembro. Ela é um exemplo de como a busca pela santidade pode ser alcançada por meio da simplicidade da oração e do amor a Deus. Bem-aventurada do dia 9 de novembro é a beata Joana de Signa, virgem. Morreu em 1307. Ainda na juventude, abandonou a vida pastoril e viveu cerca de 40 anos como reclusa numa cela próxima ao rio Arno, na Itália. Bem-aventurado do dia 9 de novembro é o beato Gabriel Ferretti, presbítero, ou seja, padre. Morreu em 1456. Foi um religioso franciscano que brilhou na assistência às crianças e enfermos, na obediência e na observância da regra. Faleceu no convento de Ancona, na Itália. Bem-aventurado do dia 9 de novembro é o beato Luiz Morbioli. Morreu em 1485. Foi filho de uma antiga família de Bolonha, na Itália.
Aos 29 anos deixou o caminho dos vícios e levou vida de penitente. Com sua palavra e seu exemplo, converteu muitos para a vida da piedade. Bem-aventurada do dia 9 de novembro é a beata. Aliás, é um beato. Pensei que era uma beata, mas é um beato. Bem-aventurado do dia 9 de novembro, Beato Graça ou Graciano de Cátaro, religioso, morreu em 1508. Foi um marinheiro montenegrino que, movido pela pregação de Simão de Camerino, se fez irmão leigo agostiniano no Monte Ortone, perto de Pádua, na Itália. Então, é um beato, um bem-aventurado, que está próximo da santificação, da canonização. Falta apenas um degrau, né? Só aparecer mais um milagre por sua intercessão e haverá, então, a canonização. Bem-aventurado do dia 9 de novembro é o beato Jorge Naper, sacerdote e mártir. Morreu em 1610, durante o reinado de Jacó I na Inglaterra, exerceu clandestinamente seu ministério. Aprisionado, continuou no cárcere sustentando as almas fiéis até ser martirizado. Bem-aventurada do dia 9 de novembro é a Beata Maria do Carmo do Menino Jesus. Morreu em 1899. Foi viúva e fundadora do Instituto das Irmãs Franciscanas dos Sagrados Corações. Bem-aventurado do dia 9 de novembro é o Beato Henrique Gleboviski. Foi sacerdote e mártir, morreu em 1941. Foi fuzilado na Polônia pelas pessoas que tinham ódio à fé. Então, é uma situação muito difícil, né? A do mártir. Foi fuzilado por quem tinha ódio à fé cristã. Meu Deus, quanto mal fizeram aos cristãos, mas o martírio é benéfico para o fiel, porque ele vai para Deus diretamente com méritos. Shalom Adonai é uma expressão hebraica que significa a paz de Deus é o que eu desejo para todos vocês. El Shaddai, também do hebraico, significa Deus onipotente, ele providenciará aquilo que você deseja se for para o seu bem. O professor e escritor de mais de 100 livros da Igreja Católica, Felipe Rinaldo Queiroz de Aquino, em seu canal no YouTube, onde responde às nossas dúvidas, diz que Deus pode nos dar uma dessas 3 respostas. Quando pedimos algo, sim, não ou espere. Qualquer das 3 devemos acatar. Afinal de contas, estamos lidando com o Criador de tudo, o Criador do universo, nosso Criador. Até, né, um não você tem que acatar. Eu sei que é difícil. Eu recebi muitos nãos de Deus, na hora não entendi. Fui entender com o passar dos tempos. Se eu tivesse recebido sims, não estaria mais aqui certamente. Já tinha ido embora e não sei se minha alma estaria salva. Graças a Deus recebi os nãos do Todo-Poderoso no passado. E agora eu clamo do aramaico dialeto de Jesus, Maranatá, como pronunciamos nós católicos, ou Maranata, como dizem nossos irmãos das comunidades separadas, evangélicas ou protestantes. Não importa a pronúncia, o significado é o mesmo. Vinde, Senhor Jesus, um dia ele voltará e será o juízo final. Esteja preparado para a vida perpétua. Eu quero a vida perene, a vida perpétua. São Paulo já disse, o sofrimento de agora nem se compara com a glória futura que será revelada em nós na parousia, no juízo final. Para isso, seja batizado, arrependa-se dos seus pecados para não morrer em pecado grave e perder a salvação eterna. E acredite em Jesus como Deus, como de fato Ele é no mistério da Santíssima Trindade. O Pai, Criador, o Filho Redentor, Jesus Cristo, e o Espírito Santo, Santificador. Acesse @Paulo Roberto Maciel 7919. Perdão, Senhor, pelos meus pecados passados, presentes, futuros, físicos, espirituais, pecados do pensamento, palavras, atos, omissões, e me dê a vida eterna. Meu Jesus, eu quero a vida eterna convosco. Acesse @Paulo Roberto Maciel 6/. O blog é repórterpaulomaciel.blogspot.com e tem ainda facebook.com/Paulo Maciel da Rádio. Endereço geral, Paulo Roberto Maciel Maciel. Você vai ao YouTube, Instagram, Facebook e blog. Que Deus abençoe a todos.
Encontro vocês na salvação eterna no juízo final.